Deus te abençoe, meu irmão. Fique à vontade. Em nome de Jesus. Os irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Amém? Então eu só tenho meia hora, né? Porque nós já temos uma hora de culto. Quem de vocês assistiu Os Últimos Vingadores, Ultimato? Levanta a mão, por favor. Se você assistiu, então você aguenta mais um tempo de culto, porque aquilo durou 3 horas. Né? Então vamos lá. Eu sou o Gilberto, eu não vim aqui para te exortar, não. Ou talvez tenha vindo, né? Eu sou Gilberto, eu pastoreio a Igreja Presbiteriana Simonton, em Conselheiro Pena. Mais reformada que isso, difícil, né? Igreja Presbiteriana Simonton. Ela é a segunda igreja de Conselheiro. Eu fui para lá em 2020, estamos lá até hoje e eleitos até 2024. Antes disso, eu fiquei na Igreja Presbiteriana de Nova Era, 14 anos. Estive junto aí com o Denilson bastante tempo. Depois ele me abandonou, fugiu para cá. Mas acho que foram uns 12 anos de um convívio muito bom. É um irmão, ele, Edna, a gente fica muito feliz. Eu tenho só um pouquinho da minha família, faltou uma ficou para trás. A minha esposa está comigo, a Jeane, está aqui na segunda fileira de cadeiras. Né, Jeane? Vai ficar de pé? Então tá. A Jeane. E a Tirza está lá nas últimas cadeiras, do lado da Edna. Não vou pedir nem ela nem a Edna para ficar em pé, que não vai fazer diferença, elas não têm tamanho. Né? Todas as duas são pequenininhas, mas a Tirza está lá, e porque ela fica com vergonha. Aí eu constranjo mais quando eu falo que ela é pequena do que quando eu peço para ficar em pé. Bom, nós vamos para pregar a palavra, é isso que eu pretendo fazer. Você deve ter passado na porta e viu algum material, uns livrinhos infantis, Zequinha, Não Fui Eu, e um livro de poesias, A Criatura aos Pés do Criador, está na mesa lá fora. São alguns materiais que a gente produziu, depois, se você quiser, adquire lá, abençoa a gente aí com esse negócio. Você pode passar Pix, pôr na conta do pastor Jean, pôr na conta do pastor Paulo, nós vamos receber, se Deus quiser. Então, está lá, depois você dá uma olhada. A gente fez material infantil, eram 2. Um acabou, a Beth esgotou. A prefeitura em Conselheiro, graças a Deus, gostou tanto do material que comprou todo o que eu tinha de resto lá. De resto, que era muito ainda. Então, sobrou só o Zequinha, tem um livro de poesias chamado Criatura aos Pés do Criador, e tem um CD. Quase ninguém tem CD mais e usa CD, mas quem sabe. O CD se chama Velhinhos de Roupas Novas. É que todo mundo falou que a gente não gosta mais de cantar hino, porque os hinos são muito lentos, muito devagar, muito... A gente, então, começou a gravar, a tocar de uma maneira mais alegre. Nós não quebramos a métrica dos hinos, nós não destruímos os hinos. Só pusemos instrumentos mais modernos, mas isso já foi lá em 2011, né? E foi gravado ao vivo lá na Igreja de Nova Era. Foi um tempo muito bom, foi algo muito bom. Se você não está afim de comprar CD, compra assim mesmo, ripa, põe num pendrive e vai ouvir. Se mesmo assim você não quiser nada, então procura lá no Spotify, no Deezer, nessas coisas. Eu ganho 0,0 centavos daquilo lá, não ganho nada até hoje. Tem quase 10 anos que aquilo está no Spotify, não consegui fazer dinheiro nenhum. Mas também não era para fazer dinheiro, é para a obra mesmo. A gente espera que abençoe a igreja, que ela seja muito abençoada por essas coisas que nem são nossas, né? São do Espírito Santo. Por falar nisso, Jean, pastor Jean, né? Reverendo Jean, afinal de contas, ele me convidou para estar aqui, a convite do pastor Paulo, reverendo Paulo. Isso foi no começo de agosto, quando nós comemorávamos os 163 anos de Igreja Presbiteriana no Brasil. As igrejas presbiterianas todas de Conselheiro se juntaram e a gente fez uma grande comemoração. O Jean foi com o Denilson, com o Alessânio, foi uma turma daqui, né? Com a irmã do Jean, que é muito mais bonita que ele, não sei como é que pode. E então eu recebi o convite com muita alegria. E outro dia o Jean está assim, pastor, você tem um tema para eu colocar no convite? Eu falei, gente, eu devo ser relaxado mesmo, né? Esses negócios assim, eu não... Mas eu me lembrei de algo muito especial, e entendo que é a direção do Espírito Santo. E como nós estamos falando de reforma protestante, eu quero falar de um dos grandes teólogos influenciadores da reforma protestante. O apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi aquele que abriu, né, os seus escritos abriram a mente de Lutero, e abriram a mente de Calvino, e abriram a mente dos grandes reformadores, com as suas afirmações categóricas de que o justo viverá por fé, de que nós somos transformados pela graça e nada mais. E eu quis muito falar sobre o apóstolo Paulo, basicamente sobre a transformação que o Senhor opera no apóstolo Paulo. Até porque ele foi um exemplo para mim essa semana. O pessoal começa a discutir muito política, começa a enfiar Deus no meio, começa a falar besteira. O sujeito postou assim, Jesus nunca se assentaria com alguém que aprova o assassinato e a tortura e tudo mais. Aí eu ainda tenho algumas coisas que o Espírito Santo precisa moldar, de vez em quando eu
olham umas coisas assim e falam, não, essa briga eu quero comprar. Eu só escrevi embaixo o seguinte, você precisa ler a história do apóstolo Paulo. Ele era um assassino de cristãos, alguém que consentia no assassinato de cristãos e na tortura deles. E ainda assim o Senhor Deus, por graça, transformou o apóstolo Paulo num grande apóstolo, talvez o maior teólogo do período apostólico, certamente. Então a gente tem que pensar nisso. Deus é poderoso para transformar vidas. Que elas estejam do lado de lá, do lado de cá, da esquerda, da direita, no centro, isso não importa. Quando o Senhor Jesus opera, a coisa é diferente. Eu tenho uma série de sermões chamado Os Sermões dos Caminhos. E você deve ter visto no convite que hoje nós vamos falar sobre o caminho de Damasco. Quem tem mais vivência com a palavra, então, já sabe do que eu vou falar. São 5 ou 6 sermões, agora eu não me recordo. Tem o caminho de Damasco, o caminho de Emaús, o caminho do mar, o caminho do deserto, os 4 caminhos, o único caminho. 6 sermões. E eu escolhi esse porque fala do apóstolo Paulo. E eu advoguei a seguinte ideia, a de que todos nós precisamos passar por esses caminhos. A Bíblia nos deixa esses caminhos não por acaso. Todos precisamos passar por eles. E hoje eu queria te desafiar a, com coragem, passar pelo caminho de Damasco. A nossa leitura é Atos capítulo 9, versos de 1 a 9. Sim, a conversão de Saulo, quando ele ainda nem era Paulo. Nós vamos ler todo o texto. Eu te convido, então, a ler responsivamente comigo. Eu, os ímpares, os irmãos, os pares. Não sei se isso influencia na transmissão ao vivo, se o pessoal tem microfones que capta aí a igreja, o auditório, não sei se tem isso. Tem? Não, eu sei, mas falando assim, se vocês forem ler, não tem problema nenhum, né? Então vamos embora. O texto aparece, bom demais. Vamos lá, de modo responsivo. Saulo, respirando ainda a ameaça e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele perguntou, quem és tu, Senhor? E a resposta foi, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Durante os quais nada comeu nem bebeu. Quebrantou. Meu querido, eu quero, de fato, te convidar agora, a juntamente comigo, trilhar o caminho de Damasco, o caminho do apóstolo Paulo. Mesmo que você já seja um crente antigo, eventualmente a gente precisa refazer esse caminho, essa peregrinação. O nosso cenário nos lembra que nós estamos peregrinando por sobre os montes e pelos vales, sempre na luz, nós somos peregrinos nessa terra. Nosso reino não é daqui, né? Nossa casa eterna não é aqui. Então estamos sempre no caminho. Não à toa, em Antioquia, os cristãos foram pela primeira vez chamados cristãos, mas antes disso, eles eram chamados de os do caminho. Estamos no caminho. E somos convidados a trilhar nessa noite o trecho do caminho de Damasco. Sim, o caminho que Saulo trilhou. Entrou Saulo, saiu Paulo. Há muitas coisas que acontecem no caminho de Damasco. E se você é um cristão autêntico, em algum momento você vai ter que trilhar esse caminho. Esse é um caminho muito especial. Um caminho transformador para as nossas vidas, assim como foi na vida do apóstolo Paulo. Talvez você esteja aqui, não tenha costume com a história bíblica, esteja nos visitando, mas Saulo é aquele homem que resolveu perseguir os cristãos, um judeu zeloso da sua religião, e ele acreditava fervorosamente
que ele fazia vontade de Deus. Quando for evangelizar, lembre-se disso. Pregue Jesus, não agrida a religião do outro, porque ele crê que está fazendo a vontade de Deus. Uma vez, conversando com uma mãe de santo, ela afirmou categoricamente: eu estou fazendo a vontade de Deus. Tá, não é o Deus bíblico, não é o Deus verdadeiro, mas ela acredita sim. Então simplesmente pregue Cristo, a sua graça, e quando a pessoa tiver dúvidas, você vai tirando as dúvidas dela nas Escrituras. Mas fale de Cristo, porque as outras pessoas que não creem como nós cremos, elas com sinceridade acreditam que estão fazendo a vontade de Deus. Ou dos deuses, né? Paulo acreditava, Saulo ainda, piamente que ele estava fazendo a vontade de Deus, perseguindo cristãos, matando cristãos, consentindo na morte de cristãos. E a primeira vez que nós ouvimos falar de Saulo é quando ele é apedrejado, no capítulo 7, no fim do capítulo 7 de Atos. Então, as vestes de Estevão são depositadas aos pés de Saulo, que consentia com tudo isso, e esse relato termina no verso 1 do capítulo 8. Aí parece que dá uma parada na história dele, nós vamos ver a expansão missionária, Filipe e todas essas coisas, e então de repente voltamos para o apóstolo Paulo, ainda Saulo, e agora ele vai passar pelo caminho de Damasco. Ele saiu respirando ameaças contra os cristãos, mas ele não sabia o que estava prestes a acontecer com ele no caminho de Damasco, quando Jesus vem ao seu encontro. Ah, queridos, quando o Senhor vem ao nosso encontro, as coisas nunca mais são as mesmas. Nunca mais. E no caminho de Damasco, a luz de Jesus destrói a falsa religiosidade. Versos 1 a 3. Vinha Saulo, respirando ameaças contra os cristãos, com cartas para prendê-los, trazê-los presos. Mas então a luz de Jesus brilha sobre a vida de Saulo. E agora toda a escuridão da falsa religiosidade se vai, e de repente Saulo é apresentado à própria luz, o Senhor, a luz do mundo. É assim que ele faz. E eu não estou falando só de pessoas que não estão nesta igreja, mas há pessoas que podem estar nesta igreja e ser só religiosos, e estarem na escuridão da religiosidade. Eu sou presbiteriano. Que bom que você é presbiteriano, parabéns! Mas antes disso você tem que ser de Cristo Jesus. Eu sou um presbiteriano. Concordo com as doutrinas da igreja presbiteriana. Gosto do governo presbiteriano. Sou um presbiteriano por convicção. Mas antes disso, sou de Cristo Jesus. Antes que eu soubesse o que era presbiterianismo, ele me alcançou com a sua graça. Só depois eu aprendi o que era e concordei com o que era. Há pessoas que são só religiosas. No começo do meu ministério, eu pastoreei igrejas históricas, centenárias. E há nelas muitas pessoas que são presbiterianas. Tão presbiterianas que não são de Jesus. Então não pense que a religiosidade, ela só acontece em outras igrejas, em outros arraiais, em igrejas não cristãs. Ah, fulano não é evangélico, ele é um religioso. Tem muito evangélico meramente religioso. Ele não conhece a Cristo. Ele está nas trevas. E a luz de Jesus precisa brilhar sobre a vida dele no caminho de Damasco. Saulo era um religioso, na escuridão de uma religiosidade sem o poder do Espírito Santo, sem a transformação da palavra e sem o mover, o agir, a purificação do Senhor Jesus. Mas então o Senhor vem ao encontro dele. E nós não podemos ficar só na religiosidade. Tem muita gente que faz coisas para Cristo, mas não faz coisas com Cristo. Bom é que você faça as duas coisas. E primeiro faça com Cristo e depois para Cristo. Tem muita gente que está nas igrejas, fazendo coisas para as igrejas, exercendo alguma obra dentro da igreja, mas é só isso, ele não tem intimidade com Cristo. E muitas vezes ele está reclamando. Mas quando você faz coisas com Cristo, quando você chega aqui, você faz para Cristo com alegria, porque a intimidade está no seu coração. Paulo sabia pelas letras quem era o Deus verdadeiro, mas ele não tinha intimidade com o Deus verdadeiro. Ele fazia coisas para o Senhor, mas ele não tinha ido ao encontro do Senhor. Ele fazia coisas para o Senhor baseado na lei, mas a lei era só a lei pela lei. Como se diz lá no direito, dura lex, sed lex. A lei é dura, mas é a lei, é isso aqui que eu vou fazer. Então Cristo se revela a ele com graça. E ele descobre que o seu relacionamento pode ir para um novo patamar.
de claridade, de luz. Ele enxerga, ele passa a ver. É o caminho de Damasco. Se você entra por esse caminho, Jesus vem com a sua luz sobre a sua vida. A religiosidade se esvai. Ela vai. Você deixa de ser um religioso, se torna um cristão. Você deixa de ser um presbiteriano, se torna presbiteriano. Você deixa de ser alguém que simplesmente se acostumou com a religião, com a linguagem evangélica, com a linguagem religiosa, com o sistema religioso. Você se torna um cristão de verdade. Antigamente eu ia muito aos fóruns de internet, ver aquelas discussões teológicas. E eu vi uns caras lá discutindo teologia de uma maneira tão maravilhosa que eu ficava, meu Deus, isso deve ser uma potência na igreja dele. E então eu passei a conhecer alguns deles, e passei a conhecer seus pastores, e passei a conhecer irmãos que estavam nas mesmas igrejas das quais eles eram membros, e eu descobri que eles eram muito bons de teologia na internet, mas eles não tinham um pingo de vida com Deus. Eles não iam à igreja, não congregavam, não tinham nenhum ministério, não faziam coisa nenhuma. É o teólogo de internet, a um passo de ser um desigrejado. E temos muitos desigrejados, porque eles andaram fazendo muitas coisas para Deus e nada com Deus. E quando você faz coisas para Deus, sem ter intimidade com Deus, você faz para Deus coisas que Deus não te pediu. Então você diz assim, eu estou cansado. Sim, você está cansado, porque você fez coisas que Deus nunca te pediu para fazer. A gente passa isso no ministério. Se não tomar cuidado, a gente fica fazendo coisas que Deus nunca mandou a gente fazer. Você pode passar isso na sua igreja. Então tem aqueles que fazem coisas para Deus, mas não fazem coisas com Deus. E isso faz com que eles se cansem. Mas tem uma turma pior. Não faz nem com Deus, nem para Deus. Só está aqui. Você tem um ministério, querido. Você tem o ministério da reconciliação. Todo crente tem um dom. Todo crente tem pelo menos um dom. Tem mais, mas pelo menos um. E todos nós recebemos dons para funcionarmos como corpo de Cristo. E todo o nosso dom visa a um fim proveitoso. No caminho de Damasco, a luz de Jesus vem, nos ilumina de verdade. Recebemos a iluminação do Senhor. E nossos olhos são desvendados. A religiosidade cai e o que fica de fato é vida com Deus. Lembre-se disso. Talvez você precise trilhar o caminho de Damasco. Porque é só religião. E mais nada. Eu estou falando de presbiterianismo porque eu estou falando para nós. Se eu estivesse em outro lugar, eu falaria para eles e usaria eles. Mas nós temos que tomar muito cuidado para não ficarmos mais orgulhosos da religião do que do próprio Cristo. Mais zelosos da religião do que do próprio Cristo e da sua palavra. Mas quando Cristo vem, somos iluminados no caminho de Damasco. No caminho de Damasco, em segundo lugar, somos humilhados para que ouçamos a voz de Deus. O verso 4 diz que Saulo caiu por terra. Tem gente que diz que ele caiu do cavalo. Não sei se ele caiu do cavalo, se caiu do jumento, se caiu das próprias pernas. Só sei que ele caiu por terra. E isso basta. E no caminho de Damasco, nós somos humilhados para aprendermos a ouvir a voz de Deus. E sabe, é a melhor maneira de ouvirmos a voz de Deus. Sermos humilhados não é ruim. Não é gostoso, enquanto estamos sendo, mas não é ruim. No ano passado, eu contraí Covid, os irmãos oraram por mim, muitas igrejas, aqui também, muito obrigado, que Deus abençoe a vida de vocês. E eu cheguei no hospital andando, falando, cantando, conversando, e a médica olhou e falou, sua saturação está muito baixa, sua pressão é alta, não é? Você vai ficar internado. E 2 dias depois, no primeiro dia eu estava com 20% do pulmão tomado, 2 dias depois estava com 85% do pulmão tomado. Então foram 15 dias de UTI. E o médico falando para a Jana, seu marido está só patinando, só andando de lado. Se ele não progredir, vai ter que ir para o tubo. E na UTI eu não tinha celular, eu não tinha internet, eu não tinha televisão. Nem a minha Bíblia eu pude ficar com ela na UTI por causa de contaminação. Eu fui humilhado, mas foi uma bênção. Eu comecei a me lembrar de todos os textos bíblicos que eu sabia de cor. É importante saber texto bíblico de cor. Senão, quando você passar por um momento desse, você não tem nem conforto no seu coração. E eu comecei a orar ao Senhor todos os dias, constantemente. Mas não é porque eu sou bom nisso, não é porque eu estava humilhado. E foram 15 dias de UTI, mais os outros dias de internação, 23 dias de humilhação.
e de ouvir a voz do Senhor. E havia uma televisão no quarto, que por providência de Deus não estava funcionando de jeito nenhum, vinha técnica e ela não funcionava. Ele falou, não, pode deixar isso aí, está melhor sem isso do que com isso. Às vezes somos humilhados para ouvir a voz de Deus. E quanta coisa boa Deus compartilhou no meu coração. O mais fantástico é quando Deus mudou a minha sorte e comecei a melhorar. Nós tínhamos convidado para estar conosco um parceiro que nós temos, parceiro que está lá no Oriente Médio pregando do Senhor Jesus. Vocês conhecem, mas nós estamos transmitindo, então. E ele foi até a igreja, eu acredito que vocês conheçam. Se não conhece, pergunta depois do culto. Então, ele foi à nossa igreja, ele estava combinado para ir à nossa igreja. E quando chegou o dia de ele ir à igreja, eu já estava há dias internado. E aí, eu já tinha saído da UTI, a Jeane pôde falar comigo, ela falou, hoje tem um trabalho. Isso na tarde, eu falei, meu Deus, eu esqueci, também não podia sair do hospital para ir lá. Então a igreja recebeu aquele irmão missionário, mas antes disso eu parei de orar por mim, parei de orar pela minha família, parei de orar por todas aquelas coisas. E naquela tarde eu comecei a orar pelo trabalho. E às 18 horas eu comecei a orar mais fervorosamente por aquele trabalho, preso numa cama de UTI, cheio de eletrodo, cheio de aquele aparelho de aferir pressão de 15 em 15 minutos, misericórdia, né? Um catéter de alto fluxo. E eu estava lá, orando ao Senhor, preso naquele negócio. Parecia até filme de ficção científica. Achei que eu ia virar um X-Men, alguma coisa assim, ia dar um choque uma hora. E aí, eu comecei a orar, e orar por aquele trabalho, eu me esqueci de mim, e comecei a orar com muito fervor por aquele trabalho, e eu comecei a sarar no momento em que eu não lembrava mais de mim. No caminho de Damasco, o Senhor nos humilha para ouvirmos a voz dele, às vezes nós não ouvimos. Pense nisso para esse dia de hoje. Talvez o resultado da eleição não seja o que você esperava, e eu não quero saber isso agora. E se não for, pense, Senhor, talvez o Senhor esteja nos humilhando para que ouçamos a voz do Senhor com mais fervor. Porque maior do que qualquer candidato é Jesus. Maior do que qualquer proposta ideológica é Jesus. Nós não vivemos uma ideologia, nós vivemos a verdade. É muito diferente. Então talvez o Senhor humilhe, usando isso daí, para que a gente seja mais aguerrido, para que a gente seja mais servo, para que a gente seja mais cristão, para que a gente ouça a voz do Senhor de uma maneira muito poderosa. E essa semana conversando, eu e um grupo de pastores que estamos fazendo um curso de discipulado juntos, eu falei assim, gente, eu acho que aquela perseguição da Coreia do Norte nunca vai chegar no Brasil. Nunca vai chegar aqui. Sabe por quê? Porque a nossa perseguição aqui, que a gente sofre, ela surte muito mais resultado. A perseguição da Coreia do Norte gera crentes de aço, crentes tenazes. São muito menos do que nós, sim, mas são de fato crentes. Não tem ninguém na moda, não tem ninguém no oba-oba, são crentes. Eu vou morrer, o que mais me impacta na igreja perseguida é ouvir os cristãos dizendo assim, não ore para que cesse a perseguição, só ore para que nós sejamos instrumentos para converter vidas. É isso que me arrebenta. Porque eles nem estão pedindo para cessar a perseguição, porque talvez eles deixem de ser os cristãos de qualidade que são. E eu acredito que isso não chega aqui. E eu acredito que isso não chega aqui porque a perseguição aqui surte muito mais efeito. Sabe como? Não vou à igreja não, porque eu tenho que maratonar naquele streaming, aquela série nova. Eu não vou à igreja não, porque estou cansado, nós vamos para o sítio, vamos para o clube, vamos para não sei onde. Você está sempre ocupado, sabe? O diabo se especializou em barulho e ocupação. E às vezes ele usa isso até dentro da igreja. Ele te mantém tão ocupado dentro da igreja, com tantos projetos, com tantos programas, com tantas coisas para fazer, que você não tem tempo de orar, você não tem tempo de buscar, de discipular uma pessoa de verdade, falar assim, nós vamos aprender a orar, uma hora por dia junto ali, nós vamos aprender a ler a Bíblia com gosto, sem pular aquelas genealogias de crônicas, porque você nunca pulou, fala a verdade. Seja honesto em nome de Jesus, eu já pulei as genealogias de crônicas muitas vezes, estou cansado, isso aqui eu já... Mas hoje eu aprendi a ligação, falo, Senhor, que maravilha, como que o teu povo vai se desenvolvendo, esse negócio vai se desenrolando. Eu acho bonito demais aquelas genealogias. Mas aí também lembro de Paulo falando, né? Cuidado com as genealogias enfadonhas aí, que você fica... Mas é bonito demais, você vê o cuidado de Deus passando de geração em geração, a aliança. Coisa bonita, e às vezes a gente não para pensar em nada disso. A perseguição que nós vivemos surte muito mais efeito. Ela é uma perseguição no nível das ideias. Eu concordo com o Paul Washer quando ele diz que, na verdade, nós estamos querendo perder mesmo nossos filhos lá na universidade. Sabe por quê? Porque aqui a dia dá para eles desenho para colorir, conta uma historinha mais ou menos e dá um outro desenho para colorir.
A gente precisa doutrinar nossos meninos. Precisa pegar pesado. E a culpa não é da tia da escola dominical, é do pai e da mãe, que plantam na mente do menino o seguinte: é mais importante que você estude para ser médico, é mais importante que você estude para ser doutor, PhD, e você força ele a ir à escola, e você força ele a estudar, e você força ele a fazer muitas coisas, inglês, mas você não pega firme para ele ler a Bíblia, você não acompanha a lição de escola dominical dele. Se ele falar que não vem aqui, tadinho, né? Está cansado, foi a semana inteira levantando cedo. A escola dominical começa às 9, você pode levantar o moleque às 8, mas ele está cansado. Mas para a escola, 6 da manhã. Aí depois você não sabe por que seu filho se perde na universidade. Não tem um pino de base, não tem um pino de doutrina. Não tem nada. Ah, mas somos presbiterianos. Nós temos a doutrina, tínhamos. Quando nós decorávamos catecismo, quando nós sabíamos muita coisa. Hoje em dia tem presbiteriano que não está sabendo definir o que é onipotência, onipresença e onisciência. Nem vou falar de outros lugares. Conceitos básicos que eu aprendi nem foi aqui. Foi no catolicismo romano, quando a minha família me criava lá. Tem gente que não sabe. Às vezes precisamos ser humilhados para chegarmos no lugar, para ouvirmos a voz de Deus. E no caminho de Damasco é isso que acontece. Seja honesto, talvez você e eu precisemos passar de novo, trilhar de novo o caminho de Damasco. Ou talvez você precise trilhar pela primeira vez, porque você não conhece o Deus verdadeiro, você não tem intimidade com Ele, você não conhece o cuidado dEle. E em terceiro lugar, no caminho de Damasco, no caminho de Damasco, nós paramos de ouvir barulhos, como no verso 7, e ouvimos a voz de Deus, como está no verso 4. Os amigos ouviram ruídos. A ideia é essa. Saulo ouviu a voz. Você pega os textos correlatos, você faz ali estuda um pouco mais o texto. Os amigos ouviram, mas não discerniram o que ouviam. Mas Saulo ainda entendeu o que estava sendo dito. Porque no caminho de Damasco, a gente para de ouvir barulho. E a gente começa a ouvir o próprio Deus. Muitas vezes é só barulho. Só barulho que você ouve. Tanto que entra aqui e sai aqui. O culto foi uma bênção, pastor. Oh, maravilha, meu irmão. Semana que vem não sabe nada. Sabe o texto que leu? Não sabe nada, não sabe. Mas na verdade não espero que você saiba o texto que leu também não. Eu não me lembro quem é o pregador, mas tem uma história muito interessante. De um desses pregadores que pregou lá no século XIX, no tempo em que os sermões eram até publicados nos jornais, mas ele um dia pregou e falou assim: isso não está bom. Eu preciso saber se o meu sermão está gerando algum fruto na vida das pessoas. Então ele pregou no domingo, deixou passar a segunda, deixou passar a terça, escolheu uma irmã bem simplesinha da igreja, na quarta-feira foi lá visitar a irmã. Chegou para a irmã e falou assim: minha irmã, o que a senhora achou do culto de domingo? Foi uma bênção, pastor. Foi, minha irmã, foi. A senhora lembra o texto que eu preguei? O pastor, eu não estou lembrando assim, eu lembro mais ou menos, mas eu não estou lembrando. A senhora não é capaz de citar o texto assim, pelo menos o endereço? Não sei, não lembro. Eu acho que, eu não sei. Aí falou lá um livro que ela achava que era e ele passou. A senhora lembra algum ponto do meu sermão? Pastor, eu não lembro bem o ponto do sermão do senhor, não. Aí ele falou assim: mas do que a senhora se lembra? Aí ele falou: pastor, eu não lembro exatamente o texto, eu não lembro exatamente o ponto. Mas aqui na frente, quando o senhor entrou, o senhor viu a feirinha aqui de casa, né? A minha balança era adulterada. Eu lembro que o senhor falou de honestidade. Eu cheguei em casa, tirei a adulteração da balança e falei: Senhor, nunca mais eu serei desonesta na minha vida. É isso! Eu não preciso que você lembre o texto que eu preguei. Eu não preciso que você lembre, mas eu preciso que você lembre o seguinte: eu preciso de uma transformação na minha vida de verdade. O sermão é para ser vivido. Se você lembrar, ótimo. Preguei um sermão em 1997, 2017, voltei lá naquele lugar onde eu não tinha voltado nunca mais. E eu falei que não tinha pregado ali ainda, naquela igreja nova. Ela falou: o senhor pregou, tinha recém-inaugurado, pastor, o senhor pregou no dia tal. Eu falei: pregou, ainda era seminarista. E ela virou e falou assim: o senhor pregou no texto tal, e o senhor falou isso. Eu falei: misericórdia, nem eu lembro mais disso, e a mulher lembra. Tá bom, a gente fica feliz. Mas quando cada domingo se torna um domingo de resolução para você, e o Espírito Santo fala, e você diz: a partir de hoje eu serei assim. Isso é o fruto de um sermão. Tem gente que sabe sermões e sermões. Conhece textos e textos. Devocionais e devocionais. Acha lindo. Já leu
Gota de Esperança, Gota de não sei o quê, Oásis no Deserto, do Hernandes Dias Lopes. Já leu do Spurgeon manhã e noite. Ah, que maravilhoso mesmo. Né? Já leu do A.W. Tozer. Do A.W. Tozer eu não gosto muito, não. Já leu o devocional do Jonathan Edwards. Esse aí também é substância, bom pra caramba. Mas só que não muda nada. A gente precisa ser mudado. A gente precisa ouvir a voz do Senhor de tal maneira que ela faça conosco o que fez com Saulo, transformou em Paulo. Talvez você esteja ainda no comecinho só do caminho de Damasco. Sua conversão foi só o primeiro passo. E agora está na hora de você dar novos passos, ao ponto de você parar de ouvir barulho e começar a ouvir a voz de Deus. De tal maneira que você seja transformado. Assim como Saulo se tornou Paulo. Que você se torne alguém novo. Novo de verdade, que sepultou o velho homem e também os hábitos do velho homem, porque o velho homem morreu, mas os hábitos ficam. Os hábitos ficam. Os hábitos ficam. E eles precisam ser mortos pelo poder da palavra. Jesus disse aos discípulos, né, vós já estáis limpos pela palavra. É a palavra que vai nos limpando e purificando cada dia. Desde que você a receba como palavra de Deus e saia dizendo, está na hora de mudar. Desde que você saia daqui, depois de ouvir esse sermão, e diga, eu vou passar pelo caminho de Damasco, eu quero ver a luz de Jesus. Eu quero ser humilhado para ouvir a voz do Senhor. Eu quero parar de ouvir barulho e eu quero ouvir conteúdo, porque tem gente que é barulho. Aquela pregação que grita, mas que não tem conteúdo. Sei gritar, mas e daí? Tem gente que tem esse estilo, tudo bem, mas tem que ter substância, conteúdo. Conteúdo. Quarto lugar, querido. No caminho de Damasco, Cristo vem ao nosso encontro, verso 5. É Cristo que vem ao nosso encontro. É maravilhoso sentir-se transformado por Cristo. Até hoje eu me lembro da minha conversão. Duro de coração. Criado no catolicismo. Não estou falando mal de ninguém, só estou contando a minha história. Criado no catolicismo. Gostava, de vez em quando ia lá num centro de macumba, roubava bala do pé do santo. Esse santo tão conado, até hoje nenhum voltou para reclamar as balas dele, nem para cobrar. Porque uma hora que está em mim, que é aquele que está no mundo, agora que ele não vem mesmo. E passei por umas coisas, e tinha um coração muito duro. Tudo era interessante, menos a palavra de Jesus. Um dia, ia ter um acampamento na igreja presbiteriana, e um amigo querido me convidou para ir a esse acampamento. Eu falei, não vou lá não, rapaz, tem negócio de crente, esse povo tudo doido. E Deus deu a ele uma estratégia, não sei nem se ele pensou naquilo na hora. Ele falou, sabe por que você não vai? Porque você tem medo de ir e o meu Jesus te fazer voltar transformado. Aí ele mexeu com os meus brios, né? Agora eu vou. Vou lá, vou ficar os 4 dias, vou voltar igualzinho. Eu não passei do primeiro dia. Eu não estava indo procurar Jesus, não. É Jesus quem veio ao meu encontro. Foi Ele. É tudo Ele, gente. Tem umas músicas, o pastor citou músicas erradas aí, né? Tendo Zaqueu, né, na figueira, subirei, não sei o quê, para chamar a atenção de Jesus, mas olha para mim. Zaqueu não fez isso não, Zaqueu só subiu na figueira para ver Jesus. Jesus é que olhou e falou, vem Zaqueu, eu vou jantar na sua casa. Foi Jesus que foi ao encontro de Zaqueu e não ao contrário. Tem uma também que eu não aguento, remove a minha pedra, me chama pelo nome. Como é que defunto vai falar isso com Jesus? Está morto. Antes de conhecer a Cristo, eu estava morto nos meus delitos e pecados. Eu não estava pedindo Jesus para remover minha pedra. Eu não estava pedindo Jesus para me chamar pelo nome. E Lázaro estava morto, ele não estava pedindo nada. Foi Jesus que disse, removam a pedra. E agora ele diz, Lázaro, vem para fora. E no poder do Senhor ele veio. E é assim que ele faz com a gente. Você tem uma pedra no seu coração, uma venda diante dos seus olhos quando você não tem Jesus. E ele olha para você e fala assim, tira a venda, arranca a pedra, agora vem para fora morto, porque eu estou te ressuscitando. É isso, você não tem parte nesse negócio, é graça. E é isso mesmo, nós somos humilhados para entendermos que o poder é dele. Você não é o centro, você não é nada. Coach já é uma desgraça, agora coach gospel é uma desgraça ao quadrado. Como diz um coach gospel, você é a fraqueza de Deus. Deus não tem fraqueza, Ele é Deus onipotente. Você não é fraqueza de coisa nenhuma de Deus, não. Se você não andar no caminho do Senhor com dignidade, com honestidade, você não está sendo a fraqueza de Deus. Ah, Deus tem que fazer porque Ele me ama tanto que Ele é obrigado a fazer. Deus não é obrigado a fazer nada. Deus não precisa de nós para fazer nada para Ele, é privilégio nosso. Deus não precisa da nossa contribuição, é privilégio nosso. Eu não estou dando nada para Deus, só estou devolvendo.
Deus não precisa de mim para fazer companhia para Ele. A Trindade Santa se basta em plena comunhão. Ele me deu o privilégio de ter comunhão com Ele. No caminho de Damasco eu aprendo o meu lugar. E é Ele quem vem ao meu encontro. E é maravilhoso quando Cristo vem ao nosso encontro. Eu me lembro do meu dia. Nós fomos para o acampamento, num lugar, numa estrada de terra, numa roça, subida sem fim. É um distrito da minha cidade, em Santa Margarida, o lugar se chama Alto do São Félix. 1991. A Kombi em que a gente estava capotou, e mesmo assim a gente quis ir para o acampamento. Mas só que quando nós chegamos lá, choveu, caiu uma barreira, a comida não subiu, muita coisa não subiu. Quem tinha subido, subiu, o resto ficou para trás, nós não tínhamos como dormir. Né? E então, o que aconteceu foi, nós passamos a noite acordados, os meninos cantando e orando. Eu falei, bom, agora eu vi que eu estou no meio de um monte de gente doida mesmo. Mas no outro dia de manhã, o pastor disse, olha, quem ficou acordado pode dormir, nós vamos ter uma palestra. Eu falei, não, pastor, pode palestrar aí que nós estamos aqui também. Eu falei. E naquela manhã o Senhor me resgatou, foi Ele que veio ao meu encontro. No caminho de Damasco, o Senhor veio ao nosso encontro. Isso é maravilhoso. No caminho de Damasco, perdemos a visão para ver completamente. Verso 8. Saulo ficou cego, e ele precisava ficar cego. Ele precisava ficar humilhado. Ele precisava ficar quebrado para ele começar a ver direito. Para ele começar a ver de verdade. Às vezes, precisamos ser cegados pelo Senhor para vermos de verdade. A ideia é que Ele tira de nós aqueles conceitos todos que a gente acha que tem, aquela certeza que a gente acha que tem, que está toda errada. Então, Ele nos deixa tatear para nos humilharmos diante dEle. Quando Saulo fica cego, ele começa a buscar o Senhor de verdade. E quando seus olhos são abertos para uma nova realidade. Às vezes precisamos ser cegados para começarmos a ver de verdade. No caminho de Damasco isso acontece. Talvez você precise trilhar esse caminho outra vez. No caminho de Damasco há quebrantamento, verso 9. O que diz o verso 9? Saulo ficou arrogante, Saulo disse para Deus, eu ordeno, eu decreto, eu mando, eu quero, o Senhor tem que fazer? Não. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu e nem bebeu. Ele queria a transformação e o renovo do Senhor. Às vezes precisamos nos quebrantar mesmo. E no caminho de Damasco nós somos quebrantados. E então o Senhor age em nós. Ele ficou sem comer e sem beber, num jejum completo, não porque ele estivesse obrigando a Deus, não era promessa. Não era nada disso. Ele não estava encostando Deus na parede, dizendo, veja, Senhor, eu estou jejuando, faça na minha vida. Ele estava jejuando e quebrado, porque ele estava dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim. E esse é o motivo do jejum, essa é a razão do quebrantamento, que Deus venha sobre nós e tenha misericórdia de nós. E no caminho de Damasco nós aprendemos a ser quebrados, quebrantados, para ficarmos no nosso lugar, porque somos autossuficientes demais. Porque confiamos demais na nossa força. E então o Senhor nos quebranta no caminho de Damasco. E eu queria que você pensasse sobre isso. Eu estou te convidando a passar pelo caminho de Damasco nessa noite. Um caminho de quebrantamento. E eu gostaria que você fizesse uma coisa que crente às vezes faz pouco. Que você usasse a sua imaginação e fechasse seus olhos. Para pensar sobre o caminho de Damasco. Enquanto eu leio para você algo para você pensar. Queria que você fechasse seus olhos. E refletisse, eu preciso passar pelo caminho de Damasco? No caminho de Damasco. No caminho de Damasco, toda luta em glória se vai. Rancor e raiva são arrancados. A religiosidade morta sai. No caminho de Damasco, não se respira mais cheiro de morte. Agora é a fragrância do bom perfume que muda do homem a sorte. Saiu para prender-os do caminho e no caminho foi alcançado. Queria prender os que são livres e pelo libertador foi alforreado.
Agora não há mais Saulo. O velho homem foi sepultado. Agora nasce o Paulo, transformado em nova criatura tornado. Corria Saulo sob o sol do meio-dia, porém em grandes trevas corria. Brilhou sobre ele o sol da justiça, com fulgor maior que qualquer estrela guia. Tão intenso brilhou Cristo, ao redor do Saulo algoz, que ruiu a surdez do zelo vão, fez calar o perseguidor atroz. Cristo então chama Saulo com intimidade sem par. Jesus conhece bem esse homem e a ele o Cristo vem se revelar. Antes Saulo perseguia os do caminho, assim a Cristo o caminho ele perseguia. Doravante será perseguido por ser do caminho e o será com alegria. No caminho de Damasco não é lugar de sonho ou impressão. Paulo vê o próprio Cristo que lhe fala à mente e ao coração. Os companheiros de Paulo ouvem o som, Paulo ouve de Cristo a voz. No caminho de Damasco o Senhor se revela a um homem semelhante a nós. No caminho de Damasco, Deus lança o homem ao pó, para que o homem humilhado ouça a voz de Cristo e só. No caminho de Damasco, o homem perde a visão, para que ao abrir os olhos, enxergue o caminho da salvação. No caminho de Damasco, há jejum, quebrantamento. No caminho de Damasco, vê-se novo nascimento. No caminho de Damasco, é onde a graça nos abraça. No caminho de Damasco, a morte é que se desgraça. E o Senhor nos convida a passar por aí. Examine-se você a si mesmo. Olha para você. Você precisa ter os olhos abertos. Você precisa ter a visão transformada. Você precisa ter tudo mudado ou alguma coisa mudada. Entra no caminho de Damasco. Vamos orar juntos. Enquanto cantamos, desejando entregar todo o nosso coração, tudo que nós temos e somos ao Senhor. Se você desejar estar conosco para orar junto, se você quiser estar conosco para que eu e você oremos juntos, para trilharmos juntos esse caminho, vamos fazer isso. Para que a gente não saia daqui tendo ouvido uma palavra, mas para que a gente saia daqui tendo ouvido uma palavra e tendo mudado alguma coisa, tendo determinado no nosso coração mudança. Mudança de verdade, mudança em Cristo Jesus, no caminho de Damasco. Vamos trilhar junto esse caminho? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você quiser, venha para a gente junto orar, para orarmos juntos. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, mais que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é
e ore ao Senhor. Se o Espírito Santo te impelir, vem orar com a gente aqui em nome de Jesus. Oh, mais uma vez eu queria, oh Senhor, eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor, mais que uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter em meu ser. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e és o meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor. Minha vida é pra teu louvor. Oh, sua vida é para o louvor do Senhor, querido. A sua vida é para o louvor do Senhor de verdade. Passa pelo caminho de Damasco, em nome de Jesus. Se você quiser vir aqui, vem orar com a gente, vamos orar. Oh Deus, obrigado pela graça bendita e maravilhosa do Senhor. Faz-nos passar por este caminho de renovo, de transformação. Oh Senhor, vem ao nosso encontro na pessoa de Jesus. Move com teu Santo Espírito. Irradia sobre nós a tua luz, ó sol da justiça. Muda-nos, molda-nos. Apara as arestas, humilha-nos para que ouçamos a tua voz. E usa-nos para que façamos a tua vontade. Quebranta-nos, Senhor. Renova-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva a tua igreja. A gente ora como profeta. Aviva a tua obra no correr dos dias. E no decurso dos anos faze conhecida, Pai. Sim. Nós estamos aqui para transformar vidas. E isso deve ser conhecido, sim. Aviva o teu povo, Pai. Transforma a tua igreja. Que a gente possa passar pelo caminho de Damasco. E se preciso passar outra vez. Nós não queremos ouvir barulho. Nós queremos ouvir a tua voz. Nós não queremos ouvir vozes enganadoras. Queremos ouvir a tua voz. Nós não precisamos de todas as ideologias desse mundo. Nós queremos ouvir a tua palavra. Oh Senhor, visita o teu povo, quebranta corações. E se alguém não te conhece nesta noite, está aqui por alguma razão que eu desconheço, foi o Senhor que trouxe, porque não existe coincidência, é o Senhor que dirige, que essa pessoa entre por este caminho, o caminho de Damasco. Nós não somos bons, é o Senhor que nos faz bons. Nós não somos puros, é o Senhor que nos purifica. Nós não somos santos, é o Senhor que nos santifica. E nós não somos nada sem o Senhor. Que o vazio do coração seja preenchido, que a mente seja transformada e que haja conversão nessa noite. Não só daqueles que não te conhecem, mas uma conversão diária daqueles que te conhecem e tem tanto ainda a ser moldados, que somos nós. Talvez eu seja o principal. Visita-nos nessa noite, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Minha vida é pra teu louvor, meu Deus, meu Senhor.
quero ouvir a igreja cantar. Vamos lá? Meu Deus, meu Senhor, a minha vida é para o teu louvor, Senhor. Vamos lá? Oh, Senhor. Oh, Jesus. Meu Deus, canta, igreja. Meu Senhor, forte, minha vida. Creia que os anjos do Senhor cantam com você nessa noite. Meu Deus, meu Senhor. Sua vida é o quê, querido? Minha vida é pra teu. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor. Meu Deus, meu Senhor, minha vida é pra teu louvor, ao teu louvor, ao teu louvor. Glória a Deus, glória a Deus, glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Vai fazer? Vamos encerrar com festa, com alegria. Vós, criaturas de Deus Pai, que nós somos presbiterianos, nós gostamos do hino do inário. É o 10 do nosso inário. Vocês já acharam na hora do ensaio aí? Quero que vocês façam isso com alegria. Está um pouquinho diferente do que você está acostumado, só por causa do ritmo, do instrumental. Mas vamos lá? Sim, ó. O hino também dá para você louvar com palmas, ó. Ô Senhor, teu povo te louva. A tua igreja te louva, Senhor. A tua igreja te bendiz. Toda a criação te louva, Senhor. Senhor, ouve a tua igreja cantar, ouve a tua igreja se alegrar, alegre a tua igreja, alegre, Senhor, em nome de Jesus. Vós, criaturas, vós, criaturas de Deus Pai, todos erguei a voz, cantai, ó, louvai-o, aleluia. Dourado a refugir, do lua em prata a reluzir, ó, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Ó, boa terra, vamos lá? Ó, boa terra que nos dás das bênçãos, canta já, ó, louvai-o, aleluia. Frutos e flores juntos dai, a glória a Deus, Senhor e Pai. Ó, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Vós, homens sábios, vós, homens sábios e de bem, a todos proclamai também, ó, louvai-o, aleluia. Louvor ao Filho, glória ao Pai, e ao Santo Espírito louvai, ó, louvai-o, aleluia, aleluia, aleluia. Agora você vai repetir comigo, aleluia. É uma coisinha nova aqui. Vamos cantar juntos, aleluia. Vamos cantar juntos, aleluia. 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 Muito bom. Aleluia.
Oh, louvai-o, aleluia, 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 aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. É para Ele, só para Ele. Glória a Deus.